João, capítulo 7, de 37 a 44. Eu farei a leitura, irmãos, por favor, me acompanhem, atentando para o texto sagrado. Então veja só o que o evangelista e apóstolo João escreveu. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Vamos orar? Ó Deus, Pai, a quem adoramos, por meio da palavra do Filho que lemos, palavra que nos instrui, que nos santifica. Ó Deus, que o Senhor seja adorado enquanto ouvimos a Tua palavra, no meditar do nosso coração, na atenção que prestamos às palavras de Cristo, Teu Filho. Ó Deus, que o Senhor seja adorado, Pai. E que o Santo Espírito do Senhor, que em nós habita, abra o entendimento do nosso coração, para que a glória de Cristo resplandeça, para que nós venhamos a beber da fonte que é Cristo e termos satisfação plena, ó Deus. Assim nós oramos, arrependidos de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus está ainda em Jerusalém. Lembram-se que nós estamos acompanhando Jesus em Jerusalém desde que começara o capítulo 7. E ele estará para comemorar uma das 3 grandes festas dos judeus. No caso aqui, a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas, que tinha a ver com a bênção de Deus sobre o seu povo, da provisão. A festa, como nós vimos, da cabana, comemorava, através de uma lembrança de que Deus havia cuidado do seu povo quando ele caminhava pelo deserto, quando tirado do Egito por mão forte desse mesmo Deus, caminhava no deserto e era guardado por este Deus, através da providência do pão, do maná que descia do céu. E nós vimos Jesus lá dizer: eu sou o pão da vida, lembra? Então, a festa comemorava a provisão de Deus através do maná que havia descido do céu e da água que saíra da rocha. Lembram quando o povo estava com sede? Então Deus deu ordem a Moisés para que falasse certa feita e depois em outra feita batesse na rocha e dela sairia água, e assim a provisão, a sede do povo seria satisfeita. Então essa festa lembrava dessas coisas. É por isso que era chamada a festa das cabanas, porque eles armavam cabanas em Jerusalém ao redor dela para se lembrar das cabanas que eles armavam no deserto, quando eles estavam peregrinando. E eles então eram a festa de celebração pela providência, o cuidado de Deus, a satisfação que Ele traz, a manutenção da vida que Ele dá, como deu aos pais no deserto. Este povo agora relembrava através dessa festa ordenada por Deus todas essas coisas. E no grande dia final da festa, a festa durava 7 dias. Então, neste último dia, o texto aqui diz, no versículo 37, olha comigo aí, no último dia dessa grande festa que durava 7 dias, né, uma semana, levantou-se Jesus e exclamou. Até aí, irmãos, a ideia que o texto traz, Luiz, a Ana, Yara, Felipe, Heloísa, a minha irmã Laila, a ideia que o texto traz, Cristiane, é que Jesus estivera em silêncio por alguns dias, depois da última vez que nesse capítulo 7 vimos Jesus falar. Então a ideia de que ele, aquele diálogo com os judeus, que se torna quase um monólogo, onde Jesus fala de ser ele o pão da vida, quem comer da carne dele viverá eternamente. A ideia de ele, de fato, dizer que os homens não sabiam de onde ele vinha, porque não conheciam o seu pai,
tudo isso que, embora um diálogo parecia um monólogo, porque Cristo fala bastante e fala coisas maravilhosas, tinha cessado essas palavras por algum dia, ou seja, Jesus tinha permanecido em silêncio por alguns dias. E no último dia da festa, ele falará de novo. E é aqui que nós temos Jesus, então, falando, dizendo aos homens novamente, durante aquele contexto daquela festa. Então a ideia aqui é que ele passou alguns dias em silêncio e agora ele exclama de novo, ele fala de novo, e fala naquele último grande dia da festa. E o que ele diz? Olha aí o que ele diz. Versículo de número 37 e 38. Lemos juntos? O final do 37, se alguém tem, até o 38, lemos? Se alguém tem sede, venha a mim, beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Até aí, irmãos. Jesus então diz, a ideia de exclamar é para falar para que todos ouçam. A ideia é essa. Ele exclamou com o objetivo de todos ouvirem o seu convite. Ok? Ele está convidando a todos. E ele convida o quê? Quem são aqueles que ele convida? Aqueles que têm sede. Olha o que diz aí. Se alguém tem sede. É interessante, nós veremos aqui a condição, não é? A condição de aceitar o convite de Cristo, de vir e beber, é primeiro a ter sede. Porque se você não tem sede, você não precisa beber nada. Então, há uma condição para ir a Cristo. Se alguém tem sede, essa é a condição que ele estabelece. E aí, então, ele diz e continua, venha a mim e beba. E aí ele fala o que vai acontecer posteriormente, depois da pessoa beber dele. E quem crer em mim e beber de mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Irmãos, por que Jesus fala essas palavras naquele dia? Por que ele está falando de água, de beber, de sede, no dia da festa dos tabernáculos? É preciso entender o que acontecia naquela festa para que nós entendamos melhor as palavras de Jesus aqui. Por que ele usa dessa metáfora de ir a ele com sede e beber dele? A gente sabe que ele está falando de algo espiritual, né? Porque do seu interior fluirão rios de água viva. Isso só pode ser espiritual. Ninguém anda por aí fluindo água do interior. Isso só pode ser espiritual. Mas por que ele está falando isso? Irmãos, a declaração de Jesus tinha a ver com o que acontecia naquela festa dos tabernáculos. Durante alguns dias daquela festa, os judeus enchiam uma jarra dourada de água do tanque de Siloé. Em um daqueles dias da festa, os judeus iam até o tanque de Siloé e enchiam uma jarra de água dourada, daquela água, do tanque de Siloé. E durante a festa, aquela jarra dourada, cheia de água, era levada até o local do templo, em direção ao templo, como uma procissão, através do sacerdote que conduzia aquela jarra de água até que chegassem ao templo. Ali, chegando ao templo, os sacerdotes se colocavam ao lado do altar, enquanto os peregrinos advindos de todas as partes das regiões ali adjacentes, próximas, ficavam observando. E o sacerdote, então, com aquela jarra de água dourada, dava voltas no altar, em torno do altar, enquanto o povo cantava alguns salmos. Alguns salmos eram cantados. Isso era uma tradição, um rito que acontecia na festa dos tabernáculos. E então, em determinado momento, naquele último dia, o sacerdote, então, derramava a água da jarra nas bases do altar. E ela escorria ali onde estava o templo, aquelas águas que foram colocadas naquela jarra nos dias anteriores. Embora não houvesse nenhuma prescrição no Antigo Testamento para se fazer um rito assim, não havia na lei de Moisés nenhuma prescrição para se cumprir com um rito dessa natureza. É sabido, irmãos, pelos teólogos, e bem possível, que essa tradição fosse observada desde os tempos de Samuel. Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 6, diz assim: congregou-se o povo em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Veja que há uma menção, desde os tempos de Samuel, já se passaram muitos tempos, desde o tempo de Samuel, de se pegar água e se derramar perante o Senhor. Então havia essa tradição, ainda que não prescrita no Antigo Testamento.
Havia esta tradição. Mas o que ela simbolizava? O que significava isso? Ir lá, pegar água num jarro, levar até o altar, no templo, e derramar ali aquela água. O que significava isso? Será que era só eles queriam limpar ali a parte do templo, limpar da sujeira? Era isso? Não, é muito mais do que isso. Esse rito significava o derramamento do Espírito Santo. E não só isso, mas também a provisão de água no deserto. Lembra-se que a festa das cabanas era uma rememoração, ou seja, um relembrar daquilo que havia acontecido no deserto, quando Deus derramou água sobre o povo, por assim dizer, da rocha fez sair água para a sede do povo. Então, eles lembravam disso, que Deus havia... A ideia da água saindo do altar, sendo derramada do altar, é a água que vem de Deus, a água que Deus providencia para o seu povo, como fizera no deserto. Então tinha esse significado, apontava para essa lembrança, mas mais do que isso, apontava também para o derramamento do Espírito Santo. E aí sim, tinha o seu cumprimento espiritual. Deus havia dito no Antigo Testamento que derramaria o seu Espírito sobre o seu povo, sobre toda a carne, como água que se derrama. E nós vimos no início do nosso culto a leitura do texto de Isaías 44, onde ele diz isso, eu vou relembrar aqui. Diz lá Deus, porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então aquele rito de derramar-se água, aqui naquela festa que lembrava da provisão de Deus no deserto, apontava para duas coisas. Uma, Deus já tinha cumprido, que era a providência do deserto dando água ao seu povo. E a outra haveria de ser cumprida e era muito maior do que aquela primeira. Porque Deus não derramaria apenas água, Deus derramaria do seu Espírito. Então, aquele rito, aquela lembrança ali, aquele ritual, apontava para essas duas realidades. Uma que já houvera acontecido, pelo qual o povo era grato, e uma que aconteceria superior àquela primeira, onde Deus derramaria do seu Espírito. Portanto, irmãos, havia uma promessa escatológica dos fins dos tempos, onde Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, sobre todo o seu povo, sobre a posteridade do seu povo. E qual que é o ponto? Agora Jesus vai e se levanta, agora que a gente entendeu o contexto, de haver água derramada, Espírito, vida. E a ideia aqui agora é que Jesus se levanta e exclama ser Ele aquele que dá cumprimento ao derramar do Espírito Santo. É Ele que tem a água que Deus prometera no Antigo Testamento. A água que é o Espírito, lembra? Derramarei água, derramarei Espírito. A água é um símbolo do Espírito ali. É Jesus que tem desta água. É Jesus que tem do Espírito para dar. É o Espírito dele que ele dá. Então ele levanta na festa e diz assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Eu tenho a água da vida. Eu tenho o Espírito que foi prometido que seria derramado sobre vocês. É por meio do meu ministério que ele será derramado. Isso aconteceu, né? Depois da obra de Cristo cumprida, morte e ressurreição, quando em Atos 2 o Espírito Santo é derramado sobre os seus discípulos. E dali em diante a todos aqueles que creem no seu nome. Então Jesus diz: eu sou aquele que tem a água da vida. Eu sou aquele que possui o Espírito para dar a vocês. É interessante se Isaías, o profeta, convidou o povo a beber da água, lá no capítulo 55, Isaías, no seu livro, diz assim: todos vós que tendes sedes, vinde às águas. Então, se Isaías convidou aos homens a virem e beberem, Jesus é aquele maior que Isaías. Jesus é aquele que dá a água para se saciar a sede. Isaías só podia convidar: vinde e bebei. Mas ele não podia dizer: bebei de mim. É o que Jesus está fazendo aqui. Ele é maior do que Isaías. Ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Vocês já ouviram falar de um beber espiritual, de um derramar do Espírito Santo? Pois eu é que faço isso. É em mim que essas coisas se realizam. Vinde a mim e bebei de mim. E do interior de vocês fluirão rios de água viva. E é interessante que diz aqui Jesus, assim, segundo as Escrituras, ou como diz as Escrituras, olha o versículo 38, e assim quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água
viva. Irmãos, é interessante aqui que a gente pode pensar qual parte das Escrituras Jesus estava citando. Quando ele diz assim, segundo as Escrituras. A gente sabe que aqui é uma referência ao Antigo Testamento. Qual parte do Antigo Testamento Jesus estava citando aqui? Irmãos, como visto e como sabido, há muitas referências ao Espírito que seria derramado no Antigo Testamento. Mas nós deveríamos procurar um texto nas Escrituras, porque Jesus diz que é segundo as Escrituras que aquilo se cumpriria, que juntasse nele mesmo, um texto que juntasse nele mesmo sede, água, Espírito e festa dos tabernáculos. Será que existe um texto no Antigo Testamento que junte essas coisas todas? Sede, água, Espírito, festa dos tabernáculos. E existe. No livro de Neemias, no capítulo 9, capítulo 8 e capítulo 9, lá está o povo, num contexto, comemorando a festa dos tabernáculos. A mesma festa que estava sendo comemorada aqui, quando nós temos Jesus aqui no capítulo 7. A mesma festa. Agora eu quero que vocês, não precisam abrir não, no texto não, mas prestem atenção que eu farei a leitura do texto. Olha só. É uma oração bonita que o povo lá, na época de Neemias, depois de ter voltado do cativeiro e reconhecido os seus pecados, faz a Deus. E nessa oração, olha o que eles dizem. Pão dos céus, ó, rememoração do Êxodo. Pão dos céus, maná, Êxodo. Tem a ver com festa de tabernáculos. E aqui também contexto do capítulo 7. Pão dos céus lhe desce na sua fome. E água da rocha, olha, água. Jesus diz, bebei, quem tem sede, bebei. E água da rocha lhes fizesse brotar na sua sede. Quem tem sede, sede aqui em Neemias. E lhes disseste que entrasse para possuir a terra, e com a mão levantada lhes juraste dar. Todavia, tu, Senhor, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste do deserto, o que rememorava a festa dos tabernáculos. Então já temos água, sede, festa dos tabernáculos, mas falta uma coisa ainda, falta o Espírito. E aí continua o texto. A coluna de fogo nunca se apartou deles de dia, a provisão de Deus, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E o versículo 20 do capítulo 9 de Neemias diz assim, eles concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes desgaste a palavra do teu da boca ao teu maná, e a água para que fosse suprida a sede deles. E não deixaste de conceder ao teu povo o teu bom espírito para os ensinar. Água, confere. Sede, também. Espírito, também. E festa dos tabernáculos. É provável que quando Jesus diz quem crê em mim, segundo as Escrituras, esteja se referindo a esse texto de Neemias. E é interessante que o texto de Neemias fala de instrução. Eles concedeste o teu espírito para os ensinar. E lembra qual que era o problema de João 7? Jesus está falando com os judeus ali, vocês se lembram? Eles estão em dúvida, eles não sabem quem Cristo é. Lembra que no final do nosso texto tem? Ele é o Cristo. Não, mas o Cristo não veio da Galileia? Não, então ele é um profeta. Ah, mas o profeta, será que ele é profeta? E uns queriam prendê-lo, outros pareciam crer nele. A ideia de que não estavam ainda instruídos ensinados acerca de quem Cristo era. Mas aquele a quem Cristo dá o Espírito, esse aprende da parte de Deus. Esse é ensinado acerca de Cristo. Tá vendo? Olha o contexto todo. Então Jesus fala assim, vocês têm dúvida de quem eu sou? Vocês não conhecem, lembra que no domingo passado a gente viu, vocês não conhecem a Deus. Vocês não são ensinados por Ele. Mas vocês querem ser ensinados por Ele? Vocês querem conhecer a Deus, é o seu Filho? Venha a mim e beba, porque eu derramarei sobre vocês o meu Espírito que vos ensinará quem eu sou. É pela fé que nós cremos e sabemos quem Cristo é. É pelo Espírito de Deus que nos abriu o entendimento para que nós vejamos a glória em Jesus Cristo, a glória que só Ele possui. Sendo Ele o Filho de Deus, o único Filho de Deus. Porque nos foi dado o Espírito, nos foi dado de beber dessa fonte, que é relacionada a ser satisfeitos na compreensão de quem Deus é. E ser amado por Ele e amá-lo, como Ele merece ser amado. Portanto, meus irmãos, como foi dito, o ponto central de toda essa primeira parte é que Jesus insiste que Ele é aquele que pode prover o Espírito. Ele é aquele que pode dar vida, e a vida é Ele mesmo. E o Espírito conduz a vida, conduz a Cristo.
Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem o Espírito derramado, nós não podemos ir a Jesus. Sem o Espírito em nós não podemos reconhecê-lo como o caminho, a verdade e a vida. Mas derramado o Espírito sobre nós, selados com o Espírito Santo, nós então sabemos quem Cristo é, sabemos ser Ele a vida e cremos no seu nome. Ele é o Cristo esperado, que traz cumprimento no derramamento do Espírito. Por isso ele pode dizer, se alguém tem sede, se alguém precisa compreender a vida verdadeiramente, se alguém precisa daquilo que mais importa, que é a vida, e eu sou a vida, então venha a mim e beba do meu Espírito. Eu darei o meu Espírito a você, e você reconhecerá que eu sou a vida, e que não há vida longe de mim. João explica que a referência à água é ao Espírito. Olha só o que João diz no versículo 39. Isto ele disse, esse é um comentário do apóstolo, né, do evangelista. Isto Jesus disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Então a água que ele dá para beber é o Espírito que ele tem para derramar sobre os que creem. Pois o Espírito, aí João faz outro comentário, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. A ideia aqui é que o derramamento pleno do Espírito Santo estava prometido após a obra de Jesus Cristo. Lembra que ele diz? Se eu não for, falando da sua morte, ressurreição e ascensão ao céu, se eu não for, eu não poderei enviar o Espírito Santo. Então aquele derramamento pleno, Mauro, ele viria quando Jesus terminasse a sua obra aqui, através da sua ressurreição final, e subisse aos céus, e de lá enviasse o seu Espírito. Isso se cumpre no Pentecostes, quando a obra de Cristo está completa, quando ele está no céu e ele envia de lá o seu Espírito. Irmãos, eu tenho uma aplicação aqui para nós importante, sobre essa primeira parte. Jesus diz assim, aquele que tem sede, venha. Percebemos que Jesus estabelece uma condição, aquele que tem sede. Irmãos, sem dúvida, essas palavras, como vimos, têm um sentido espiritual. A sede a que Jesus se referiu era completamente de natureza espiritual. Não era física, quando a boca seca, mas era da alma. Significa que a alma tem anseio por justiça. E veja, não é justiça no mundo. É primeiro antes, é também no mundo. Mas é primeiro antes justiça em si mesmo. Você percebeu, meus irmãos, que as pessoas querem justiça no mundo, com relação às coisas que estão ao redor delas. Elas querem que as coisas funcionem de maneira justa. Que o governo seja justo, que o fulano seja justo comigo, que as relações sejam justas, que o meu patrão me trate de maneira justa. Ok, não está errado procurar justiça ao redor de nós e ansiarmos por ela. Mas primeiramente em nós. Primeiramente em nós. Será que nós somos justos? Será que nós temos andado conforme Fátima agrada a Deus? É desta sede que Jesus está falando. Esta sede que ele diz que aquele que tem deve vir a ele. A sede de ser santo. A sede de ser justo. A sede e o desejo de ser perdoado dos pecados. O anelo, o anseio por uma consciência em paz. Deus me dá uma consciência em paz. Me livra dos meus pecados. Eu não quero mais pecar. É a sede de sermos santos como que Deus é. O homem que se reconhece um pecador, que tem essa sede e busca o perdão por ela, é aquele que é profundamente sensível às necessidades de sua alma e com sinceridade busca obter ajuda e consolo. Este é o homem a quem Jesus convida. Se alguém tem sede, venha a mim. Se você se julga um pecador, se você se julga um miserável, se você se considera, então, este é, de fato, o convite que Cristo faz a você. E é a você e mais ninguém que ele faz. É aquele humilde de espírito. É aquele pobre que sabe que é um miserável. Não é aquela pessoa que acha que é boa. Aquela pessoa que acha que dos crentes, ela está numa média tranquila. Que ela está ali vivendo de maneira mediana, que ela vai para o céu, que não precisa melhorar em nada. Que... Não é essa pessoa que Cristo convida. Ele convida o miserável, o sedento. Ele diz, se alguém tem sede de ser justo, venha e beba. É o mesmo sentimento que o carcereiro em Filipos clamou a Paulo e a Silas,
Quando Paulo e Silas pregaram o evangelho àquele carcereiro, lembram-se que queria se suicidar pelo terremoto e Paulo e Silas não permitiram, e foram para a casa dele, e lhe pregaram o evangelho, e então o carcereiro diz: que devo fazer para ser salvo? Eu preciso ser salvo, eu estou condenado, eu tenho sede de salvação. Neste caso havia sede. Aqueles judeus em Atos que ouviram a pregação de Pedro e no final disseram a Pedro: o que faremos para sermos salvos? Quando Pedro diz: vocês entregaram a Cristo, vocês traíram a Cristo, vocês são culpados do sangue dele. Então eles se desesperaram, eles se viram sedentos por justiça santa que vem de Deus, por uma vida piedosa, longe do pecado, e disseram: o que faremos então, irmãos, para sermos salvos? Nós temos sede. Irmãos, muitos homens hoje têm sede de muitas coisas: dinheiro, prazer, honra, posições na sociedade. Essas são a água que eles desejam. Eles correm atrás, sedentos. A gente usa, né? Fulano é sedento por dinheiro. Fulano é sedento por prazer. Ele busca isso o tempo todo. A pergunta é: o que eu e você buscamos? Qual é a nossa sede? Ou nós temos sede do quê? Sede da palavra de Cristo? Sede de o buscarmos em oração? Sede de sermos mais santos? Do que é que você tem sede? O que você passa a semana inteira buscando? Esse é um bom autoexame para você ter certeza do que você tem mais sede. O que você faz durante... Hoje você está aqui no domingo, dia do Senhor, e você faz bem por estar aqui. Mas não é só isso. Durante a semana, o que você faz? O que você busca? No que você tem prazer? Do que você alimenta? Do que você bebe? O que você está bebendo? O que você está comendo durante a semana espiritualmente? Do que você tem sede? Você precisa ter sede, mas não só ter sede daquilo que é a verdadeira água, daquilo que vai te dar a verdadeira vida. Você precisa dessa sede. Mas vamos mais, irmãos. Se alguém tem sede, Jesus apresenta a solução: venha a mim e beba. Irmãos, já pensaram como essas palavras são poucas e simples? E como elas resolvem toda a nossa vida, aqui e no futuro, aqui e eternamente? Perceba, Jonatas, como essas palavras são poucas e simples. Venha a mim e beba. Porém, nem toda a sabedoria grega e os filósofos romanos não têm resposta para a condição de sede nas suas inúmeras elucubrações, pensamentos, suposições, como os filósofos debatem, como eles querem alcançar aquilo que dará vida ao homem, sabedoria plena, satisfação. Mas Jesus, em poucas palavras, em simples palavras, resolve todo o nosso problema, o problema da nossa alma, o nosso problema miserável, que é o pecado e suas consequências desastrosas na nossa vida e na vida do próximo. Venha a mim e beba. Nós, em casa, durante a semana, nós temos a Bíblia e nós não lemos a Bíblia. Nós achamos que temos tantas outras fontes superiores. Há pessoas que leem de tudo, menos a Bíblia. Leem de tudo, menos a Bíblia. Porque para ela há tantas outras fontes superiores. Há a ciência do mundo, há os pensadores, os filósofos. Veja, irmãos, nada contra se ler literatura secular, por assim dizer, porque o crente deve estar ciente dessas coisas, mas não tê-las em autoestima sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é inigualável, a fonte que é Cristo é incomparável. Daí vá a Cristo. Os seus problemas não é porque você tem visto poucos os jornais. Os seus problemas não é porque você tem acompanhado pouco o Instagram. As suas dificuldades não é porque você tem sabido pouco do que está acontecendo, do que é falado no Twitter, por exemplo. O seu problema e o meu é porque estamos bebendo pouco da fonte da vida. Pouco de Cristo. É aí que reside o meu e o seu problema. Aqueles problemas que nos destruirão a vida, se Deus não tiver graça de nós e nos levar à fonte que é Cristo. Lembra de Marta e Maria?
Quando Marta estava ocupada com muitas coisas dentro de casa, e Maria estava aos pés de Jesus aprendendo, e Marta diz: Senhor, não te incomodas que minha irmã esteja aí sem fazer nada e eu aqui fazendo tantas coisas? Manda ela vir ter comigo. Aí Jesus: Marta, Marta, você anda ansiosa por muitas coisas. Uma coisa só te basta. Maria escolheu a boa parte, ela escolheu a fonte verdadeira. E a fonte verdadeira dela não será tirada, não lhe será tirada. Ok? Eu e você podemos estar correndo muito atrás de muitas coisas. Mas uma coisa só importa. Uma coisa é mais importante do que tudo. Você tem dado-se a ela, que é Cristo. Venha a mim e beba. Pegue a sua Bíblia durante a semana e beba. Beba. Beba dela. É por isso que você está fraco. É por isso que você está sedento. É por isso que você não tem força contra a tentação, porque você deixou a fonte. A fonte está lá, mas você deixou. Beba dela e viva. Viva. Tenha vida. Beba da fonte e tenha vida. Venha a mim e beba. É tão simples. É tão fácil. Está sempre ao nosso dispor. Simples e fácil. Venha a mim e beba. E o resultado? Para aquele que tem sede, vai a Cristo e bebe. Do seu interior fluirão rios de água viva. Você não terá mais sede. Você não irá atrás toda semana de algo novo. Você não ficará pulando de igreja em igreja, porque você não se encontra em igreja nenhuma. Você não irá sempre ao computador para ver pornografia, para tentar saciar uma fome, uma sede que não tem fim, porque não está em Cristo. Mas Cristo te fará feliz no celibato ou no seu casamento, porque você tem bebido dele. Ele te dará satisfação nas coisas que você tem, que são da graça dele, da mão poderosa dele e bondosa mão. Você terá uma fonte a jorrar para a vida eterna. Perceba que são as mesmas palavras que Jesus disse à mulher samaritana. E lembra que o problema dela é sexual, porque ela está vivendo com um homem que não é o marido dela. Está vivendo em adultério. E Jesus diz: quem beber da fonte que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de água viva. A ideia de satisfação. A busca parou, ela acabou. Você não terá mais anseio de ser conhecido, de ser famoso, das pessoas estar falando de bem de você. Você vai se preocupar se estão falando bem ou mal, no sentido de você precisar que falem de você, porque você estará satisfeito em Cristo. Sua alma descansará nele. Você tem tudo nele, ele é tudo para você. E você está satisfeito. Você não está mais à procura de algo, mas agora você vive para alguém. Você vive para Cristo. Você encontrou o motivo da sua vida, que é Cristo, é servi-lo e amá-lo. Viver para a sua glória. Venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Eu vou à parte final, vamos lá? 40 até o 44. Olha o que diz aí. Depois do que disse Jesus e do convite que ele fez, e da solução que ele deu, e das implicações que ela traz, então os homens disseram, olha, veja o que os homens disseram segundo João. Então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam, esse é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Perceba que o povo está dividido, certo? E nós vamos ver que é isso mesmo que acontece com relação à pessoa de Cristo. Cristo divide os homens. Mas o povo está dividido. O povo não sabe muito bem quem ele é. Alguns dizem, ele é verdadeiramente o profeta. Lembra-se, meus irmãos, que quando Jesus multiplicou os pães, em João 6, eles disseram, esse é o profeta que deveria vir. Porque Moisés deu pão ao povo no deserto. Lembra? Na verdade não foi Moisés, Jesus disse. Na verdade não foi Moisés que deu a vocês, foi Deus, o meu Pai, por meio de Moisés. Mas foi Deus, o meu Pai, que deu. Mas eles lembraram-se de Moisés, e lembraram que Moisés tinha dito que um profeta viria, semelhante a ele, e esse profeta deveria ser ouvido. Quando eles viram Jesus multiplicando os pães, eles disseram, ele é o profeta do qual Moisés falou, porque ele está fazendo a mesma coisa que Moisés fez. E agora a mesma coisa, como ele disse de água, e de derramar água, então eles lembraram que por meio de Moisés, Deus derramou água no deserto. Então eles disseram, é o profeta, então lembraram disso, e não disse, é o profeta que deveria vir. Mas outros disseram,
Ele é o Cristo. Olha aí, versículo 41. Ele é o Cristo. E é interessante aqui, irmãos, a gente tem que saber aqui, que a gente sabe que Jesus, o Cristo, é o profeta, o sacerdote e o rei. Ele cumpre os 3 ofícios. Isso é muito claro, pelo menos deveria ser na nossa mente, acerca de quem Cristo, o mediador, é. O Cristo, Jesus de Nazaré. Ele é o profeta, o sacerdote e o rei. Ele cumpre nele mesmo os 3 ofícios. Ele é o profeta maior, o rei soberano e o sacerdote, o sumo sacerdote. Ok? Eterno. Ok? Mas naquela época os judeus não tinham essa compreensão de que o ofício, os 3 ofícios seriam cumpridos por uma só pessoa. Lembra que nós temos mais do que eles. É por isso que nós entendemos que Cristo cumpre os 3 ofícios. Mas eles aqui entendiam que o profeta prometido Moisés era uma pessoa e o Cristo era outra. Por isso que você vê dividido aqui. Ah, ele é o profeta, os outros. Não, ele é o Cristo. Então tinha essa divisão porque eles não compreendiam ainda, Diácono Luiz, que a mesma pessoa, o mesmo Cristo seria profeta também. Eles achavam que eram pessoas distintas. É por isso que nós sabemos mais. É por isso que de nós é mais cobrado. Nós sabemos mais do que eles. Eles tinham menos clareza disso. Eles sabiam que havia uma promessa para o profeta. E eles sabiam que havia uma promessa para o Cristo. Mas eles não sabiam que era a mesma pessoa. Nós sabemos que é a mesma pessoa. Que Cristo é tudo em todos. Ele é a mesma pessoa. O profeta, o sacerdote e o rei. O Cristo, o mediador. Ok? Mas eles não sabiam. Por isso essa divisão. Ele é o profeta, o outro. Não, ele é o Cristo. Mas aí surge aqueles que estão duvidando sobre ser ele o Cristo. Eles colocam uma questão que tem que ser resolvida. Olha o que eles dizem aí. Perguntaram outros, porém, porventura, versículo 41, o Cristo virá da Galileia, porque eles já sabiam que Jesus tinha ouvido da Galileia, eles chamavam de o Galileu, lembram-se? E aí, versículo 42, não diz a Escritura que o Cristo veio da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Ou seja, como é que esse pode ser o Cristo se ele vem da Galileia? Veja, aqueles homens não conheciam a Cristo. Se eles conhecessem, a gente já viu isso, né? Já falou sobre isso. Se eles se dessem verdadeiramente a investigar a vida de Jesus Cristo, eles saberiam que, apesar dele ter vivido grande parte da sua vida na Galileia, ele nasceu em Belém, na casa de descendentes de Davi. Tanto Maria, sua mãe, né, de onde o Espírito Santo, de fato, no ventre de Maria, o concebeu, da onde ele veio, da parte humana, da sua natureza humana, era descendente de Davi. Maria era descendente de Davi. E José, na casa de quem Jesus nasceu, embora não fosse o seu pai é Deus, mas aquele que havia de ser ali o gerenciador da vida de Cristo enquanto pequeno, José, era também um descendente de Davi. Ou seja, Jesus nasce por uma descendente de Davi e nasce na casa de um descendente de Davi, que era José. E ele nasce em Belém, segundo a profecia. E tu, Belém, frata de ti sairá aquele que há de apacentar o meu povo Israel. Mas eles não investigavam isso. Eles não estavam interessados em conhecer a verdade. Por isso eles achavam que Jesus era um galileu. Como é que ele pode ser um Cristo se ele veio da Galileia? O Cristo não virá de Belém? Não será ele da descendência de Davi? Como é que ele pode ser o Messias? Então eles erraram porque não conheciam perfeitamente. Mas eu termino. Olha o versículo 43. Vamos ler juntos para terminar? 43 e 44? Leiamos. Assim houve uma dissensão. Alguns eles queriam prendê-lo, mas ninguém pôs razão. Esse é um acontecimento, a dissensão, né, a divisão, a tensão que houve entre o povo por causa de Jesus e suas palavras, é um acontecimento nesse evangelho recorrente. Nós já vimos que quando Jesus fala, os homens se dividem. Uns odeiam, outros creem, uns querem prendê-lo, outros querem proclamá-lo rei. É isso que acontece quando nós proclamamos Jesus. As pessoas se dividem. Nós não deveríamos, irmãos, ficarmos surpresos com isso, não? Nós ficamos ainda, mas não deveríamos. Quando você prega ao nome de Cristo e alguém não gosta, quando alguém parar de falar com você porque você é um cristão, e você fala de Cristo, fala da sua palavra, dá testemunho da Bíblia, dá testemunho dos pecados que Deus condena e da salvação que é Cristo, tem pessoas que não vão gostar. Tem pessoas que vão odiar isso e vão odiar você. Mas você não deveria ficar surpreso, porque o Evangelho faz isso. Com Jesus foi assim, conosco será diferente? Com o nosso Senhor foi assim? Você e eu queremos um acontecimento diferente, um contexto diferente? Claro que não. Jesus disse, se o mundo me odiou a mim, você odiará aos outros também, porque vocês estão em mim, vocês são meus. Ok? Irmãos, não temam as pessoas não gostarem. Não se preocupem com isso. No último dia, não são elas que vão julgar vocês.
É Cristo. É Cristo. A vida de vocês está na mão de Cristo. É a Ele que vocês e eu devemos honrar. É a Ele, mais ninguém, porque é Ele que vai decidir para onde nós iremos a eternidade. Não é o seu amigo no trabalho, que não tem poder nenhum último na sua vida. Não é Ele. Não é o seu patrão. Não é o seu avô, não é a sua avó, não é o seu irmão, não é o seu filho, não é o seu pai, não é a sua mãe. É Cristo. Ele que há de nos julgar. Ele e mais ninguém. E você e eu devemos estar preocupados em agradá-lo a mais do que a ninguém. Porque a nossa vida depende dele. Ele que julgará os homens. Ele que vai decidir onde você passará a eternidade. Debaixo da sua graça e bênção eternas ou debaixo da sua ira e maldição eternas. Ele que decidirá isso. Por isso, louve a Cristo, ame a Cristo, sirva a Cristo, creia nele, obedeça a ele, honre-o acima de todas as coisas. Mesmo que isso traga a você divisão, mesmo que isso traga no seu contexto o ódio de alguns, até mesmo dentro da sua casa pode ser. Mas honre a Cristo. Honre a Cristo. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe expôs as mãos, porque a gente já sabe por quê. Lembra do outro texto? Porque ainda não era chegada? Muito bem, irmãos, muito bem. Porque não era chegada ainda a hora. No plano de Deus não era a hora ainda de prenderem Jesus. Eu vou terminar aqui com a aplicação. Esses versículos que nós vimos aqui, últimos, nos mostram quão inútil é o conhecimento para a vida espiritual se não for acompanhada da obra da graça de Deus no coração. Aqueles homens que estão aqui discutindo quem Jesus é, eles conheciam a Escritura. Eles disseram assim: não virá o Cristo de Belém? Não será ele descendente de Davi? Veja, eles conhecem as Escrituras. Eles não conheciam a vida e a pessoa de Jesus, mas as Escrituras eles conheciam. Porque eles citaram as Escrituras. Eles sabiam que o Cristo viria de Belém, da descendência de Davi. Então eles sabiam, eram instruídos acerca da doutrina. Meus irmãos, o Messias que eles esperavam, segundo as Escrituras, estava diante deles. Mas eles não o perceberam, nem o receberam. Nem creram, nem o obedeceram. O que nós aprendemos daí? Essas pessoas tinham informação doutrinária, essas pessoas tinham conhecimento teológico, mas não receberam a Cristo. Nem creram nele. O que a gente aprende? Sem dúvida, irmãos, é importante ter certo grau de conhecimento das coisas espirituais. Sem dúvida nenhuma. Nós damos valor à doutrina Carla e Gil, Laura, Noemi. Nós damos, Audrey, valor ao ensino de Deus aos nossos filhos e a nós mesmos. Isso é importante. A ignorância, com certeza, não saber da doutrina, com certeza, não é a fonte de verdadeira adoração, de devoção. Tampouco ajudará alguém a chegar no céu. Ou seja, como é que eu vou adorar um Deus que eu não conheço? Como é que eu posso adorar a Deus, servi-lo, se eu não sei a vontade dele? Então, por isso a doutrina, o ensino é tão importante. Porque eu quero adorar a Deus, mas eu quero adorá-lo segundo a vontade dele. Por isso eu tenho que conhecer, eu tenho que ser ensinado. Mas o ponto aqui, irmãos, é que, se por um lado valorizamos o conhecimento dos fatos espirituais, por outro, deveríamos ter cuidado para não atribuir a esse conhecimento valor excessivo. Ou seja, o que importa é conhecer. Se eu intelectualmente for suprido daquilo que eu necessito em termos de doutrina, então eu estou bem. Contanto que eu conheça, contanto que eu saiba debater a fé, contanto que eu saiba proclamar a doutrina de maneira articulada, isso é mais importante. E então nós estaremos errando. Não devemos pensar que é suficiente conhecer os fatos e as doutrinas da fé, a menos que nossos corações e vidas, irmãos, sejam inteiramente influenciados por esse conhecimento. Não adianta conhecer se a sua vida não mudará segundo o conhecimento. Não adianta conhecer. É importante conhecer, mas para ter o fim do conhecimento, que é servir a Deus. Servir a Ele segundo a vontade dEle. Irmãos, os próprios demônios, a Bíblia diz, têm conhecimento espiritual. Têm conhecimento melhor, teológico, doutrinário. Quando eles estiveram diante de Jesus, eles disseram: Tu és o Filho de Deus.
Eles sabiam que Jesus era teologicamente, eles não tinham comunhão com ele, mas sabiam que ele é chamado o Filho de Deus, era um título de Cristo. Eles sabiam, doutrinariamente, que Jesus tinha poder de mandá-los ao abismo. Tanto que eles disseram, não nos mande para o abismo. Eles conheciam a doutrina da autoridade de Jesus. Mas ainda assim, eles continuavam a ser demônios. Veja, eles tinham conhecimento, mas eles eram demônios. Conhecimento apenas não muda ninguém. Mas vida, o conhecimento que é expresso em vida. Irmãos, é assim comigo, com você? O que nós temos feito com o nosso conhecimento? Nós vimos aqui hoje que Jesus é a fonte da vida. Venha a mim e beba. O que nós faremos com isso? Amanhã, segunda-feira. O que nós faremos com isso? Em saber que Ele é a fonte da vida. Vai ficar só no conhecimento? Ou nós vamos colocar isso em prática? Nós vamos buscar e beber dele, em sua palavra, em comunhão com ele e oração. O conhecimento doutrinário é importante, mas ele não salvará ninguém. Os judeus tinham conhecimento e eles não foram salvos. Aqueles que se tornaram inimigos de Cristo. Eu e você temos conhecimento, mas o que nós temos feito? Esse conhecimento tem nos levado a honrar a Cristo, a viver segundo o seu agrado, a fugir do pecado. Lembre-se disso, conhecimento não te salvará, mas a vida em Cristo, no Espírito dele, no poder do Espírito, isso é evidência da sua salvação. A pergunta é, eu tenho vivido segundo o que eu tenho conhecido? Essa é a pergunta que eu e você devemos fazer. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.